coisa que eu acho engraçado também hoje em dia. A pessoa diz, você é o quê? Não, eu sou influenciador digital, né? Já se rotula como se isso Fosse fosse uma uma profissão. profissão. E aí um E que colega, muitas pessoas são, sim, sim, né? não desmerecendo, mas o colega meu dizendo assim, Adriano, e era para ser o contrário. Por exemplo, você vai ter que ter um segmento como você tem no caso, você é personal, e através do seu trabalho você se E torna do mesmo jeito que tem blogueiros, blogueiras, pessoas que vivem só, e não é fácil, sim, não é fácil. Eu faço alguns trabalhos publicitários, gente, é muito. Vocês estão aqui, vocês sim, sabem sim, que para sim, acontecer esse tem que ter. conteúdo de comunicação, existe todo um trabalho por trás, né? Então não é fácil você gravar, você editar, você tirar foto, tudo aquilo. E as pessoas estão ali de forma profissional. Sim, são blogueiros, são influenciadores de moda, do que for, né? Mas aí o que essas pessoas não entendem muitas vezes é o peso que elas têm Tem, quando elas adentram determinados temas, quando elas falam, né, algumas sim. coisas que vão repercutir. E muitas vezes eu digo que rede social é você tá no céu, mas você vai pro inferno, ó, É num muito passe de rápido, muito mágica. Então rápido. você precisa ter É muito muito cuidado e muita intenso. responsabilidade em ser uma pessoa pública, entende? Deixa eu perguntar outra coisa. Você falou que é, você enfrentou essa questão da depressão, né? Depressão, né? Sim, sim. E você procurou um profissional, hoje você toma remédio e tudo, e Aham. fala isso com muita propriedade, mas você sofreu aquele impasse. Você chegou a sofrer isso de dizer, eu não vou procurar. Porque eu acho que as pessoas que sofrem de Tem alguma medo doença de mental, tomar medicação, preconceito. não é nem a medicação, é de dar o primeiro passo Sim, e de às vezes falar de, que foi ao não, de psiquiatra. se assumir, É, certo? Um exemplo, pronto, eu tô depressivo, mas eu não quero procurar ajuda, eu não quero nem admitir que eu tô isso. depressivo, porque se eu admitir, eu vou estar, tipo, doente. Uhum. E se eu não admitir, eu, tipo, que fantasio na minha E cabeça, assim, que não isso é estou. algo que é muito particular. Você não precisa estar depressivo, constatar, ir a um médico e sair falando a Deus e o mundo. Isso é muito particular. O que eu falei e falo é porque, assim como o Whindersson Nunes, assim como muitos artistas e pessoas que têm voz, eu acredito que quando elas entendem que isso é algo que, independente de classe social, gênero, cor, idade, o que for, todo mundo está suscetível um dia a passar Todas por as uma. classes. Isso. A passar por uma vivência e realmente ver que você precisa de ajuda, que não tem problema nenhum. Assim como uma doença, hipertensão, diabetes, que você tem que ficar ou por um tempo ou para sempre tomando uma medicação, assim são as questões de saúde mental. Então, a minha médica, ela já quis desmamar a minha medicação e eu disse a ela, eu não quero. Eu não quero agora, porque eu ainda não tô. Você não pode desmamar uma medicação, tipo, ganhei na Mega Sena, em extremos. Nem para feliz demais, nem para, né, Sim. turbulento demais. Então tem que estar numa estabilidade. E eu sei que minha vida agora ela não vai estar numa estabilidade emocional, porque tudo isso me suga muito os projetos, redes sociais, né? Futuros projetos, então eu não pretendo. E eu conversei com ela, assim, não, então vamos manter. Então, mas isso é muito Acordado particular e também. acordado de médico Mas o para que eu paciente. pergunto é assim, antes de você chegar nessa parte, você teve esse impasse ou não? Você já, não, já vou Não, procurar. não tive, porque justamente como eu disse às pessoas, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente estuda, você, quando você tem conhecimento, você diminui seu preconceito. Eu não sou uma pessoa preconceituosa com gênero, com cor, porque eu gosto de ver a realidade de outras pessoas, de outras vivências. Então, quando você busca conhecimento, o seu preconceito vai diminuindo sobre as questões. Então, como eu busco esse conhecimento, eu não tive esse preconceito, mas grande parte das pessoas Acho que a tem. maioria tem Muito. isso. A E maioria. eu me encorajo para falar para justamente desmistificar, sabe assim, esse tabu. Porque eu até brinco, quando eu digo, quando eu palestro, eu disse, eu tomo medicação, eu tenho cara de doida. Aí o pessoal começa a rir, Eu acredito também que é né? o preconceito em si e uma coisa Mas sabe o que. que é? É rompendo. Na época que meu pai cometeu suicídio, as pessoas que buscavam um psiquiatra, 80, 90% eram problemas mais severos, como Sim. esquizofrenia, bipolaridade, e por aí vai, É né? porque é isso que eu ia falar. E hoje Tudo mais não. cedo, você se tratando mais cedo, não, Hoje, não gera esse distúrbio lá na isso, frente, né? perfeito. A prevenção sempre vai ser Sim, o melhor. Então, hoje eu converso muito com os psiquiatras, e eles falam que
A grande demanda, 60%, 70%, são problemas, né, de ansiedade, depressão, de transtornos que a gente está acostumado a ver na nossa vivência hoje de mundo. E quanto mais cedo a gente começa a tratar ele, mais Isso. fácil de lidar com ele. entendeu? Justamente. E eu pergunto, e o agressor? E o agressor de mulher? Ele tem um problema psicológico, psiquiátrico, às vezes. Sim, Né? com de desvio certeza. de conduta, de De desvio bipolaridade. Exato. Sim. E aí fica difícil, né? Um cara Fica. desse de se tratar, porque ele não se acha, muitas vezes ele não se E acha sabe que o tem que é que problema. acontece? Eu me relacionei com uma pessoa, né, que tinha problema bipolar e, tipo, você começa a Transtorno adoecer. de bipolaridade. Você começa a adoecer. Você começa... Quem, Você que não tá quem doente. cuida, Sim. quem cuida, precisa se cuidar. Porque você não consegue conviver, estar com pessoas que têm transtorno severo, principalmente como a bipolaridade, a esquizofrenia, se você não se cuidar, porque não é fácil, sabe? Então, quem cuida de alguém que batalha aí as questões de saúde mental, busque se cuidar, busque ajuda, porque senão você vai acabando adoecendo junto. Outro grande detalhe também, Leila, que eu falo isso também e converso, é você ter pessoas ao seu lado que te indiquem, que digam, ó, cara, preste atenção direitinho. Hoje em dia a gente vive num mundo que todo mundo é sorrindo e batendo nas tuas costas. Mais um exemplo, se eu percebo que Leila é uma pessoa extrovertida, como você falou, Isso. e de repente Leila tá tão calada, tá tão séria, Isso. por que chegar e não perguntar, dizer, pô, Leila, como é que você tá? Tá passando por alguma situação? Eu vejo, na maioria das vezes, as pessoas se fazerem de doido e não querer perguntar aquela pergunta de como é que você tá. Isso. É porque a gente tem medo de incomodar. Sim, sim. Né? E às vezes as pessoas estão muito focadas no seu próprio umbigo, né? Sim, Não querem também. disponibilizar um tempinho ali para se preocupar e perguntar. Então, são as pessoas do seu convívio que você tem que ficar atenta, né? Então, é uma simples pergunta, né? Como, tá tudo bem? Né? Precisa de ajuda? Vamos conversar? Vamos tomar um café? Chamar pra Eu, atenção. diversas vezes, o personal acaba sendo um pouco de psicólogo, né? Então, diversas vezes aconteceu de chegar alunos meus para treinar, 5 horas da manhã, seja a hora que foi, eu vi que não estava bem, passando por problemas em casa, e eu digo, a gente não vai treinar hoje, vamos só conversar. Passou 1 hora conversando, e chorando, e tá entendendo? É só escutar, você não precisa julgar, né? Troque o julgamento por uma pergunta no sentido assim de acolhimento. Uma pergunta de acolhimento é quando eu digo, em que eu posso lhe ajudar? Tá tudo bem, sabe? É, porque eu acho uma situação E muito não difícil. assim, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa. Isso já é um julgamento. Porque você tá assim, você tem dinheiro, você tem um trabalho, você tem uma família. Entende? Você leva mais carga para a pessoa. Às vezes a gente quer ajudar, mas acaba sendo uma positividade Sim, tóxica. sim. A gente Sim. tende a dizer assim, você tem que passar por isso, você tem que ser forte. O simples fato de você chegar para essa pessoa que você vê que está em sofrimento e falar: olha, vai ficar tudo bem, você não está só, eu estou com você. Isso é o acolhimento. E eu precisei viver na pele o adoecimento mental e emocional para ver o quanto um abraço e uma palavra, ela realmente transforma e salva a vida. Quantas vezes eu precisei, em sofrimento extremo, que uma amiga minha veio, largou tudo e veio só me abraçar por 5 minutos e eu virei outra pessoa. Resumindo, galera, seja mais hospital do que tribunal. É Pega verdade. essa dica aí. Galera, vamos aqui falar um pouquinho também. Tem muita gente aqui comentando. Tem Coisa agradecer o boa. pessoal, né? Sim, que Mas rendeu a tá, conversa, viu, aqui? Vai, que tu comentando consegue ler bastante. daí seus óculos? Não consigo porque tem uma Ai, câmera que na minha linda. frente. Mas eu cara. vou ler, não é uma pergunta. Passando para falar da admiração que tenho por você pelo Projeto Ponto da Vida. Obrigado. Janiele, Gabriele, tem outra aqui também, tem a Flávia Cristina. Leila Maia, quando comecei a te seguir, meio que foi para curiar a sua vida. Eita, sou novela não, mas você me acompanha. Na época, você namorava um deputado, porém comecei a admirar a mulher que você é e a simplicidade Coisa em pessoa. boa. Obrigada. E aqui também o último aqui, deixa eu ler aqui para não passar ninguém, é a Máliga Pinheiro. Tem como jogar aí, Cardozinho? Isso, é. Infelizmente, relacionamento tóxico e abusivo não existe apenas nas relações entre Verdade. casais. Conheço pais que são extremamente abusivos com seus filhos e esse comportamento é altamente destrutivo, né? Verdade. Para você ver que É mesmo. não está só linkado a um relacionamento conjugal, e sim
paternal e até de amigos E também. até de né? amigos. Tem amigos que Tem. tem só vampiro, né? Só sugar. Aí o que é que acontece? Você tem que se cuidar e buscar seu autoconhecimento para você saber a hora de sair, a hora de dizer não, modular o tempo com determinadas pessoas, entende? Isso faz Filtrar muito, também. filtrar. Às vezes você tem que conviver, uma pessoa do seu trabalho, mas não necessariamente eu preciso demandar meu tempo de estar ali conversando e estar gastando minha energia, tudo é troca de energia. Verdade. Então, se você troca a sua energia conversando com a pessoa que lhe faz bem, pode ter certeza que as coisas fluem de uma maneira mais leve na sua vida.